Existe um sentimento muito específico quando alguns mangás acabam. Não é exatamente decepção, é só um sentimento um pouco estranho. É a sensação que algo poderia ser maior, mais memorável, mais grandioso. E curiosamente, esse sentimento sempre acompanha as obras de Gege Akutami. No dia 8 de fevereiro chegou ao fim o mangá de Jujutsu Kaisen Módulo. A obra foi encerrada com apenas 25 capítulos, o que acabou consolidando a ideia original, que era de ser uma obra curta mesmo. Mas mesmo sabendo que seria curta, eu fico me perguntando, será que a obra realmente conseguiu entregar tudo o que ela se propôs a fazer? Ou será que Gege Akutami fez o que ele faz de melhor? Criar expectativas gigantescas pra no final a gente parar e pensar, poxa, isso aqui poderia ter algo a mais. Então já deixa seu like e fica até o final do vídeo, porque a gente tem muita coisa interessante pra falar de Jujutsu Kaisen Módulo. Jujutsu Kaisen Módulo foi anunciado como uma continuação direta de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen Módulo começou a ser publicado em setembro e chegou ao fim agora com 25 capítulos. O roteiro continuou sendo de responsabilidade de Gege Akutami, o mesmo da obra original, porém agora o responsável pela parte artística é Yuji Iwasaki, muito conhecido por ter trabalhado em Cypher Academy. O mangá será concluído e será realizado em 3 volumes publicados pela editora Shueisha. Desde seu anúncio já ficou muito claro que Jujutsu Kaisen seria algo curto, foi dito desde o princípio. Ou seja, não existia exatamente uma promessa de uma grande saga. Porém, quando a gente está falando do universo criado de Jujutsu Kaisen, é impossível não gerar grandes expectativas. Inclusive, a obra foi publicada no Mangá Plus, em português brasileiro, permitindo que fãs do mundo inteiro conseguissem acompanhar Jujutsu Kaisen Módulo simultaneamente. E só para dar um contexto do que se trata Jujutsu Kaisen Módulo, a trama se passa 68 anos após a migração à extinção, no ano de 2086. A humanidade se vê diante de uma situação completamente inesperada. Uma forma de vida extraterrestre chamada Simurianos chega repentinamente à Terra em uma nave espacial. Sim, alienígenas no universo de Jujutsu Kaisen. A partir desse ponto, o destino do planeta passa a depender de 2 personagens: os feiticeiros Jujutsu Tsurugi Okotsu e Yuka Okotsu. Se você percebeu similaridade no nome deles com o nome de Yuta, é exatamente isso que acontece, eles são parentes do Yuta. Não só parentes, sendo mais específicos, eles são netos de Yuta junto a Maki. Agora imagina o seguinte cenário: feiticeiros Jujutsu que são acostumados a lutar contra maldições, tendo que lidar com espécie alienígena. É uma mistura extremamente curiosa e muito inesperada, pra falar a verdade. Só que ao mesmo tempo é extremamente interessante. A ideia de expandir o universo de Jujutsu Kaisen pra algo ainda maior, envolvendo até mesmo vida extraterrestre, abre possibilidades narrativas gigantes. Mas é exatamente aí onde entra um padrão que já ficou extremamente conhecido nas obras de Gege Akutami. Se existe uma característica que define Gege Akutami como um autor, é a sua capacidade absurda de criar conceitos incríveis. Ele sempre apresenta ideias poderosas, personagens muito carismáticos, mistérios intrigantes e conflitos enormes. E juntando tudo isso faz com que o leitor acredite que vai vir algo muito grandioso. Só que por muitas vezes essa promessa acaba não se cumprindo totalmente. É como se o autor fosse um mestre em criar grandes expectativas, mas quando chega o momento de realmente explorar tudo aquilo, a história termina antes. E sinceramente, essa é a sensação que muitas pessoas tiveram, não somente com Jujutsu Kaisen Módulo, mas até com a obra original, o próprio Jujutsu Kaisen. Falando nisso, comenta aqui embaixo qual parte de Jujutsu Kaisen você gostaria que tivesse sido mais abordada, mais experienciada na obra original, porque eu quero ver a opinião de vocês sobre esse assunto também. Porque quando a obra original começou, já se tornou um fenômeno absoluto. Porque o mundo de Jujutsu Kaisen parecia extremamente rico, com maldições muito complexas, o sistema de poder sendo um dos mais interessantes que eu já vi em toda a minha vida, personagens muito memoráveis como Gojo, Sukuna, Megumi, o próprio Yuji. A história parecia estar caminhando por um rumo muito grandioso. E por muito tempo, parecia mesmo que a gente estava indo por essa direção. Mas conforme o mangá ia avançando, algumas partes começaram a ir se resolvendo rápido demais. Personagens importantes simplesmente desapareciam da história, alguns conflitos se resolviam de forma abrupta demais, e muitas ideias pareciam que não eram exploradas da maneira que elas mereciam ter sido. Só pra deixar claro, isso não significa que Jujutsu Kaisen é ruim, é um dos meus animes preferidos da minha vida inteira. Na verdade, muito pelo contrário, a obra tem momentos que são magníficos, são tipo assim, absolute cinema. Eu amo esse anime. Tem lutas memoráveis, cenas extremamente impactantes, fora os personagens que são muito carismáticos, né? Só que sempre fica aquele gostinho no final, aquele gostinho de que poderia ter sido ainda melhor. E talvez essa seja exatamente a sensação que eu tive enquanto eu experienciei todo o Jujutsu Kaisen Módulo. A ideia é muito interessante, o conceito é bastante criativo, o universo continua cheio de potencial, como ele sempre foi. Mas no final fica aquela sensação familiar, aquela sensação de, poxa,
eu queria um pouquinho mais. Queria mais capítulos, mais desenvolvimento, mais exploração daquele mundo. Mas infelizmente, Gege Akutami fez o que ele sabe fazer de melhor. Criar expectativas enormes para no final deixar apenas aquele gostinho de que poderia ter sido algo melhor. Se você parar pra pensar, isso, ao mesmo tempo que é o maior defeito do autor, eu também acho que é a maior qualidade. Porque poucas pessoas, poucos mangakás conseguem criar um clima de tensão, um clima de urgência e apresentar tantos conceitos interessantes quanto o Gege Akutami. Talvez ele não seja o melhor em concluir esses conceitos, mas ele cria isso como ninguém. No final eu gostei sim de Jujutsu Kaisen Módulo. O último capítulo eu achei que ia me decepcionar, o último capítulo foi excepcional. Eu tentei não dar nenhum spoiler nesse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo dedicado inteiro a Jujutsu Kaisen Módulo, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai ter o supra-sumo do conteúdo sobre animes. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau!